Quanto custa morar aqui no Chile? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lai, uma brasileira que mora no Chile. Nesse momento, eu tô viajando por Fortaleza, mas eu recebi essa pergunta lá nos comentários, que inclusive vocês podem deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu respondo. Quanto era o custo de vida lá no Chile? Bom, eu vou ser muito sincera. Até porque, como eu não tenho nenhuma agência de viagem, eu não faço nenhum tipo de documento, então, assim, meu interesse nesse momento é zero, assim, zero, 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 assim, para mim tanto faz se vocês vão morar no Chile ou não. É, quer dizer, eu falo no sentido de eu realmente não ganhar nada com isso. O que eu vou passar informações, o que eu falaria para mim mesma se eu estivesse no Brasil e quisesse morar no Chile. Então, conselho que eu daria para mim, tá? Eu vou só falar os fatos e aí vocês decidem, cada um sabe se vale a pena ou não essa transição para mudar para outro país, que é uma transição bastante difícil, eu tenho certeza que é. E assim, eu só vou dizer os fatos que eu conheço. É claro que a realidade de cada um é diferente. Eu não sei quais são as pessoas que estão vendo aqui meu vídeo, quanto você ganha no Brasil. Então vou tentar fazer da realidade bem mais baixa que eu puder, bem mais baixa, assim, né? Tipo salário mínimo, assim, porque aí daí pra frente vocês decidem, tá? Então vamos lá. Primeiro, para começar, eu moro no sul do Chile, na cidade de Porto Montt. Eu não moro em Santiago, mas eu conheço bem muita coisa de Santiago, assim, não tudo, mas eu conheço bastante sobre a vida de Santiago, porque eu tenho familiares que moram por lá, familiares da família do meu esposo que moram por lá, e meu sogro tem casa lá, então eu entendo mais ou menos como é a vida em Santiago, mais ou menos, tá? Porque eu não consigo entender nem a minha vida aqui no Brasil quando eu morava no Brasil, então tudo eu não vou entender, mas eu vou máximo de informação. Para começar, o salário mínimo, vamos começar com o mínimo, tá, gente? É 500 mil pesos. 500 mil pesos aí é um salário mínimo aqui. E a maioria, eu já vi vídeos aí das pessoas dizendo que a maioria das pessoas não ganham salário mínimo. Eu já vi um vídeo de uma brasileira, ela falando que a maioria das pessoas não ganham salário mínimo no Chile. E eu pesquisando, eu vi realmente bastante gente que lá, pelo menos lá no sul, que o salário é de 600, 700 para cima, tá? Mais ou menos isso. Mas tem sim salários mínimos. Por exemplo, conheci um rapaz venezuelano que ele trabalhava na limpeza de um shopping, ele ganhava 440 mil pesos, 440 mil. Esse ano é que o salário mínimo ficou a 500 mil pesos. Então, esse ano ele deve estar ganhando 500 mil. Então, sim, tem gente que ganha 500 mil pesos. Por exemplo, eu fiz uma entrevista na época para trabalhar no shopping e eles queriam me dar um salário mínimo, 440 mil exatamente, 440 mil ano passado, mais as comissões, tá? Então, tem sim bastante trabalho que você vai ganhar um salário mínimo. Então, não é bem o que a outra brasileira falou, que não ganha salário mínimo. Isso não é verdade. Tem sim, e eu também andei pesquisando na internet. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui um site de vários empregos aqui no Chile, que vocês, inclusive, já se podem até postular, candidatar. Inclusive, é legal porque, por exemplo, eu fui fazer entrevista, né, da loja do shopping que ia abrir na minha cidade, que na verdade era da cidade de Santiago, que abria lá na minha cidade de Porto Montt. E o legal é que eles fizeram entrevista online. Então, quer dizer, eu podia, inclusive, estar no Brasil fazer entrevista online, porque eles iam abrir a loja do shopping exatamente esse ano. Então, eu fiz ano passado, ia levar como mais ou menos 3 a 4 meses para eles abrirem a loja, né? Não era de imediato, então eles já estavam fazendo isso aí. Então, quer dizer, legal que tem lá no Chile, tem empregos que você pode fazer, inclusive, a entrevista online. Então, você pode aproveitar, já fazer a entrevista no Brasil para ir para o Chile. Outra coisa muito importante, gente. Eu, quando fui fazer meus documentos, eu cheguei a ver argentinos que eles estavam dizendo que o argentino tinha que voltar para a Argentina e lá no consulado chileno pedir autorização para morar no Chile. Porque lá do Chile você não pode entrar como turista e depois que você está como turista, passou os 3 meses, que é os 90 dias, você se candidatar a ter documento. Não funciona assim, a menos que você seja casado com um chilena, então quer dizer, tem algum grau de parentesco no Chile, aí seria um caso de exceção.
de maneira geral, brasileiros que não têm vínculo nenhum com chilenos, vai ter que ter ou então um caso de trabalho, né? E ainda caso de trabalho, você tem que ir no consulado chileno no Brasil e pedir uma visa Mercosul, e aí sim você dá a entrada no Chile. Se você conhece outro tipo de modalidade, pode deixar aqui nos comentários, mas assim, eu recebi meu documento em novembro do ano passado e eu me postulei também ano passado. Então, até ano passado, não podia ficar lá no Chile 90 dias passado como turistas e depois você ir e se candidatar à documentação. Não funcionava assim, que eles não aceitavam, tá? Então, fiquem alertas. Se vocês quiserem saber mais sobre documentação também, pode deixar aqui nos comentários. Então, bora pro vídeo. Como eu falei, 500 mil pesos vai ser um salário mínimo que você vai ganhar, se dependendo da sua área, você vai ganhar muito mais. E eu vou deixar no próximo vídeo um site falando sobre vários sites aqui sobre trabalho para que vocês já possam olhar como é que tá aí a área de vocês, inclusive se postular, tá bom? E vamos lá, vamos pro que é. Aluguel na minha cidade, eu encontrei aluguel assim, base de uma casa, 400 mil pesos. Como assim, Laide, você ganha um salário mínimo e vai pagar 400 mil pesos de aluguel? Meu Deus, quase todo o salário. Bom, gente, não sei como é a vida de vocês no Brasil, mas no Brasil é bem parecido. Não bem, dependendo do lugar onde você estiver. Eu tô falando de uma casa, tá, gente? Uma casa com sala, 2 quartos, aí por aí, entendeu? É uma casa, então é mais ou menos esse valor, sim. E lá no sul do Chile, onde eu moro, dificilmente você encontra casa assim de 1 quarto. Eu, pelo menos, andei pesquisando muito dificilmente tem. Mas assim, geralmente mais é casa de 2 quartos. E é difícil alugar a casa, inclusive, lá na cidade de Porto Montt. Não é tão fácil. Mas tem sim. Então, se você for com a sua família inteira, você vai com sua esposa, filhos e tudo, então é mais ou menos isso. Então, não dá para você ganhar um salário mínimo, se for o seu caso, por isso que eu recomendo vocês entrarem no site já para pesquisar o trabalho de vocês, o tipo de trabalho que vocês querem. É claro que nem todo mundo vai ganhar um salário mínimo, não desanime. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava como cozinheiro e ele ganhava $1.000, que seria como 1 milhão de pesos chileno, que é mais ou menos 2 salários mínimos, é o valor que ele ganhava. Então, ele ganhava 2 salários trabalhando como cozinheiro. Então, eu falo salário mínimo para vocês terem uma base, mas sim, é possível você ganhar um salário muito maior, inclusive, do que esse. Por isso, eu recomendo novamente que você entre no site depois que eu vou colocar no próximo vídeo, já fica aí ligado, para você já ir pesquisando como é a sua área de trabalho e quanto é que você vai ganhar. Agora, voltando, se você vai com uma família inteira, 2 filhos, esposo, para você sustentar de imediato, é claro que você ganhando um salário mínimo não dá. Outra coisa também, não dá para você ir para o Chile de malha e cuia, assim, pensando que vai chegar lá no primeiro mês já vai ganhar dinheiro, assim, muito dinheiro. Não, gente, não é os Estados Unidos, é o Chile. Lá os salários de lá são maiores, mas ainda assim não chega a ser uns Estados Unidos, tá? Então, vamos lá. Mas lá está muito caro esse aluguel. Tem aluguel mais barato? Tem sim. Eu encontrei aluguéis de 350 mil pesos, mas encontrei, inclusive, aluguéis de 200 mil pesos perto do aeroporto. O aeroporto está mais ou menos, vou colocar aqui, ó. O aeroporto, ele está mais ou menos a uns 30 minutos da cidade de Porto Montt. Então, se você for morar lá no aeroporto, você consegue, só que a diferença é que você vai precisar de um carro, porque não tem ônibus. Você vai precisar de um carro, ou você vai ter que morar lá, você vai ter que trabalhar lá no aeroporto, ou ali perto do aeroporto. Só que perto do aeroporto, gente, é bem campo mesmo, tem muito assim, locais, muito locais para você, muito terreno, então não é uma cidade, então perto do aeroporto, só se você trabalhar no aeroporto, inclusive, onde, eu tô sempre falando da cidade onde eu perto, mas assim, se você vai morar em Santiago, e você não for morar dentro de Santiago, se for morar longe de Santiago, vai ser mais ou menos a situação que eu tô falando da cidade de Porto Montt. A cidade de Porto Montt é aqui, e mais ou menos 40 minutos, então tem cidadezinhas que não tem ônibus que interligam.
pagam. Então, você tem que pesquisar muito também da cidade que você vai morar. É por isso que eu tô falando especificamente da minha cidade, tá? Então, você encontra um aluguel de 200 mil pesos. Eu encontrei uma casa mesmo completa que dava para você morar com família e filhos. Mas seria menos que um salário mínimo, né? Seriam 200 mil pesos, mas seria longe, não daria para você trabalhar na cidade de Porto Bom, você teria que trabalhar por ali mesmo, tá? Agora vamos lá, para água e luz, eu já vi uma base de média, as pessoas gastarem de 30 a 40 mil pesos de luz, tá bom? De 30 a 40 mil pesos, a não ser que sua família seja muito grande. E de internet, por exemplo, de celular, eu gasto mais ou menos uns 15 mil pesos na minha internet do celular. Mas olha, tem mais barato, tem de 8 mil, tem de 12 mil, é porque a gente faz parte de um plano, tá? Então, assim, eu botei 15 mil, mas tem de 8 mil pesos você gastar a internet do celular. Internet de casa, eu acho que tá mesmo, vai depender muito do que você vai encontrar por aí, mas tem por base de 20 mil pesos chilena, 30 mil pesos, tá? Internet, que é o Wi-Fi, mas se você vai trabalhar o dia todo, e só se você for mesmo com toda uma família, que vale a pena você contratar o Wi-Fi. Vamos, outra coisa. Água também por base de uns 20 mil pesos. A água, 20 mil a 30 mil pesos. A água, tá? Então, já coloquei aqui internet. Lá e de comida. Vai depender muito. Você pode conseguir viver até com uns 300 mil pesos para alimentação, tá certo? Alimentação. Aí, se você selar, já a conta não fecha. Não fecha se você for com uma família inteira, gente. Então, assim, sendo muito realista. Se você vai com uma família inteira para ganhar um salário mínimo, vai ficar muito apertado para você. Provavelmente não vai dar certo, tá? A menos que você vai com esposa e filha, sua esposa vai trabalhar, ou seu marido também vai trabalhar, então seriam duas pessoas trabalhando. Lembrando que eu tô sempre falando, caso você vá trabalhar, por exemplo, na limpeza do shopping como venezuelano, ou então na loja do shopping, como queriam me contratar para a loja do shopping para ganhar um salário mínimo. Então, você teria que ser duas pessoas. Agora você vai dizer, não, mas eu vou sozinho. Ok, vamos mudar então aqui a história. Se você vai sozinho, eu vou por base do conhecimento, não conheço tudo, tá, gente? Estou falando sempre da parte que eu conheço. Geralmente, quem mora sozinho não vai alugar uma casa de 1 quarto ou 2 quartos com sala, cozinha e tudo e pagar tanto assim, 400 mil pesos. Então, se você quer morar dentro da cidade de Porto Bom, eu conheci lá uma senhora que ela cobrava 150 mil pesos o aluguel, tá? O aluguel, 150 mil, tá aqui, ó. Ela ainda dava merenda e janta. Então, assim, já estava incluído. Então, a pessoa passava o dia trabalhando e ainda tinha merenda e janta incluído, mas era muito barato. Já o mesmo venezuelano que eu falei que trabalhava na limpeza, ele pagava 180 mil pesos de aluguel, tá bom? Ele pagava 180 mil pesos de aluguel. E se você for trabalhar, pegar a condução, lá em Porto Montt é 1.000 pesos a condução, tanto de ida e de volta. Então, se você pega, vamos calcular que você trabalha os 30 dias, né? Para não ficar tão complicado para mim. Vai ficar 60 mil pesos de transporte. Mas, gente, Porto Montt é tão pequenininha, então, se você for nisso aí, é 60 mil pesos de transporte, tá? Se você for pegar esse tipo de condução lá em Porto Montt. Se quiser saber mais de Santiago, me fala aqui que eu depois posso pesquisar e falar para vocês. Mas é isso, é 1.000 pesos de ida, 1.000 pesos de volta, 60 mil pesos de transporte, que seria 2.000 pesos 2 vezes no dia, né? Um para ir e outro para voltar. E vamos lá, aí vamos contabilizar de novo. Esses 180 mil pesos, o que tem de bom dele, assim, se você vai morar sozinho, né? Vamos calcular aí uns 200 mil pesos. Vamos supor que você vai pagar 200 mil pesos de aluguel. Geralmente, nessas casas, né, dependendo do que você for, eles já dão Wi-Fi, já dão água, luz, tá incluído. Ai, tá coçando meu olho. Opa. Eles já dão Wi-Fi, tá incluído o Wi-Fi, tá incluída a água e a luz. Então, assim, é 200 mil pesos
O resto é mais para alimentação e o transporte, como o caso do venezuelano que eu conheci. E, gente, ele conseguiu comprar até um carro, né? Trabalhando já há uns anos, acho que era 2 anos que ele estava trabalhando, porque ele juntava, era só ele sozinho. Então, ele chegou a comprar um carrinho lá, porque tem carro que você compra de 3 milhões, que é 3 mil dólares, tá? Eu cheguei a ver carros assim, usados, né? Claro. Mas ele chegou a comprar um carro, apesar de ganhar um salário mínimo e morar sozinho, e ele mesmo se mantinha. É apertado? É apertado. Mas dá, dá. E é como eu falei, eu também conheci um outro venezuelano que trabalhou na cozinha e ele ganhava 2 salários mínimos. Então, tava super bem esse outro, né? Nesse sentido. Então, assim, se você vai sozinho, lógico que vale a pena você alugar um quarto, que seria chamado uma peça lá. E você vai pagar mais por volta de uns 200 mil pesos, mas já tá incluso internet. Internet que eu digo é a internet do Wi-Fi, tá? Já o plano do celular vai aquela regra que eu falei, que o plano do celular seria por volta de uns 8 mil pesos, mas vamos botar 1.000 pesos, 10 mil pesos o plano celular para você ter internet, seu plano. Tá ok? Aqui eu não sei se dá para vocês verem direitinho, mas se vocês quiserem eu escrevo aí. Ó, tá aí, esse aqui é para quem tá indo sozinho. Então eu botei de 150 a 180 mil pesos de aluguel e mais 10 mil pesos é o plano do celular. E com relação à comida, por exemplo, o venezuelano me disse que gastava por volta de uns 200 mil pesos de comida, tá? Ele sozinho. É isso. Então, tava aí quase fechando. Acho que gastava até menos, dependendo da pessoa. Se fosse, por exemplo, se você pegar uma casa que nem essa senhora que eu falei, que ela cobrava 150 mil pesos na época, talvez esse ano, com certeza ela vai subir, 150 mil pesos, mas que ela dava merenda e a janta, então, sim, eu acho que dá para você economizar um pouquinho. E é isso, gente. A minha ideia é deixar vocês por dentro mesmo do assunto. Espero que eu não tenha faltado nada. A ideia mesmo é bem, bem, bem séria, bem sincera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Talvez eu deixei passar alguma coisa aqui que vocês não respondeu a pergunta de vocês. Então, pergunta que eu faço um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Me siga para mais. Também me segue lá no TikTok, @viajando com Lai. Que lá eu sempre estou postando também um pouco do dia a dia do Chile. E quando eu chegar a 1.000 seguidores lá, eu vou sempre estar fazendo live também de lá. E se você quiser acompanhar minhas férias aqui em Fortaleza, no Brasil, é só também já estar me seguindo lá, que eu já estou postando muita coisa aqui. Um grande beijo para vocês, muita, mas muita, muita sorte, porque vocês merecem. Porque só ter coragem de querer sair do Brasil para conseguir uma vida melhor, vocês merecem essa vida melhor. Tchau, gente, beijos.